Olá, pessoal, tudo bem? Olá, você, né? Aliás, essa é a nossa nona aula e o tema de hoje é a história dos direitos étnico-raciais. Nós vamos falar, na verdade, nós já falamos sobre a história da população negra e indígena e como elas não apenas contribuíram mas formaram o povo brasileiro. Vimos as consequências da colonização, da escravização no nosso país e como ela é uma geradora de desigualdade racial, né? Ela que gerou a desigualdade racial dos dias de hoje. Nós vimos o seu aspecto político, né? Nós vimos as políticas das relações étnico-raciais. Agora a gente vai ver sobre as relações em si, sobre as relações raciais e os seus direitos conquistados durante a sua história. Eu começo a dar aula, meu nariz começa a coçar. Eu não sei o que que é isso. É, Bom, agora nós vamos falar sobre os direitos, né, que precisaram ser conquistados para que as pessoas tivessem uma vida digna. Toda essa busca por pessoas que precisam conquistar seus direitos para ter uma vida digna, se tratam dos atuais, se configuram nos atuais direitos humanos. Bom, essa conquista, né, por uma vida digna, por essa luta da população não branca, de toda essa população sobrevivente, é o que a gente vai falar agora. Tanto do nosso período escravocrata brasileiro e dos seus descendentes, né? Mas para isso a gente precisa falar primeiro das relações étnico-raciais numa perspectiva global. Vocês lembram nas aulas anteriores que eu comentei que existem diversos tipos de relações étnico-raciais, né? Então, para a gente começar, para a gente poder falar da nossa, que é a brasileira, nós vamos falar das origens desses conflitos étnico-raciais e que foi muito importante, né? E que foi muito diferente em cada localidade do mundo. Como a gente já conversou sobre a compreensão dos direitos humanos, eu trouxe uma frase que essa é uma fonte, que ela não é ocidental, é uma fonte oriental, que é do Jag Vasudev, eu não sei a pronúncia correta. Ele é um filósofo indiano da Fundação Isha. Por que eu trouxe essa filosofia para a gente? Se você quer conhecer a complexidade da vida em toda a sua profundidade e dimensão, se esse desejo vier, você precisará dar atenção a tudo. Então, se a gente precisa, enquanto profissionais de segurança pública, ter uma visão de atenção a esses conflitos étnico-raciais do nosso dia a dia, nós devemos dar atenção aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles se referem à humanidade. Há uma espécie, né, que apesar de única, ela é muito variada e muito plural. Essa pluralidade, ela está presente de várias formas, compondo muitos grupos diferentes, diferentes crenças, culturas, valores, gêneros, etnias, origens, como a gente já discutiu bastante. Vocês lembram, por exemplo, na escola de vocês, né, do ensino básico, lá também tinham grupos, vocês lembram? Tinha os grupos dos CDFs, tinha os grupos das patricinhas, dos excluídos, dos populares, dos valentões e etc. Então, além das microdivisões de grupos, há macrodivisões muito distintas de grupos dentro de uma sociedade ou entre sociedades distintas. E muitos grupos, né, muitas formações e agrupamentos de pessoas, ao longo da história, tiveram conflitos que sofreram opressões e, por muito tempo, né, os seus direitos fundamentais não foram reconhecidos ou sequer considerados. Então, para a gente falar, né, sobre isso, a gente vai falar primeiro dos grupos e das relações étnico-raciais dos tempos antigos. É interessante a gente entender essa situação dos diferentes grupos étnicos do decorrer da nossa história, né, além dos brasileiros, das sociedades dos períodos passados, que é para a gente ter uma melhor noção sobre as nossas condições atuais e das nossas condições de luta histórica, né? Nós vamos sair um pouco do Brasil e ir para as sociedades europeias clássicas, porque, querendo ou não, é lá que está o berço das nossas relações étnico-raciais, né? Então, nós vamos falar desde a Grécia Antiga até a Idade Média. Bom, para os gregos era o seguinte, ou você era grego ou você não era grego. Essas eram as relações étnico-raciais deles. Sabe o termo bárbaro, o conceito de bárbaro? Eles não se configuram uma etnia, né? Eles eram apenas indivíduos, eles eram personas não gratas na Grécia, e eles eram pessoas que não eram nascidas na Grécia, não eram nascidos na Grécia,
e todo aquele que não sabia falar grego era considerado bárbaro. Então, essa era uma relação muito dicotômica das relações étnico-raciais da Grécia Antiga. E os bárbaros, por si só, eles formavam outros grupos dentro de si, né? E esse é o exemplo das relações étnico-raciais. Tem dos gregos e os não gregos, e dentro dos não gregos tinham outras relações entre si. E eram relações que elas existiam pela necessidade de uma soberania de um dos grupos, no caso, os grupos gregos, e nesse sentido aqui, até por questão de defesa, né? Por isso, até os termos de hoje, uma pessoa que não está dentro de uma. Pode se compreender como uma pessoa civilizada, ou que não tem características que deveriam ser de uma pessoa civilizada, é chamada de bárbaro, né? Até os dias atuais. Ou de pessoas que não deveriam compor a nossa sociedade. Eram chamados de bárbaros. Eu trouxe para você o mapa aqui da nossa Grécia Antiga, que ela compõe, ela se constituía ali numa região indo-europeia. A Grécia Antiga ela é datada entre o século 20 a 2 antes de Cristo, né, até ser conquistada por Roma. E aí, como que era essa Grécia Antiga? Ela era composta por povos indo-europeus, né? Ali um pedaço da Ásia, um pedaço da Europa, especialmente pelos territórios que está aqui no mapa, os jônios, eólios, dórios e arcádios. E, apesar dessa variedade que tinha na Grécia Antiga, né, dessa macro-região, pegando da Ásia e da Europa, eles tinham suas características culturais, né, bem distintas, e técnicas de cultivos, e eles viviam pacificamente, apesar de serem diferentes, mas todos eles tinham uma relação de pertencimento de ser o povo grego. E aí, por esse sentimento de pertencimento, né, com a terra e entre si, que era muito grande, assim como a maioria da população autóctone, assim como os nossos eram também originalmente, esse sentimento deles coletivo, ele não era acolhedor. Então, quem viesse de fora era difícil de confiar. Quem vinha de fora, né, era reconhecido como uma ameaça, por isso se tornavam presos de guerra, eu falo presos políticos, mas até nos dias atuais, né? Eram chamados de presos de guerra, eram vistos como bárbaros e eram escravizados pelos gregos. Só que era uma escravização bem diferente para falar, né, para não falar completamente diferente, porque na Grécia os escravos eram considerados seres vivos. Se no Brasil colônia, por exemplo, você percebia que quem era escravo era especialmente pela cor, lá na Grécia Antiga não se percebia a distinção nem pelas roupas. Todo mundo usava o mesmo tipo de roupa, né? E muitas vezes as pessoas que eram escravas, né, elas cumpriam penas que hoje é considerada profissões, como de pedagogos, ou então eles eram como tutores de filhos, né, dos seus mestres. Acompanhava o crescimento dos filhos na escola, tanto uma educação para a sociedade, quanto no ensino, né, no aprendizado da escola, sim. Havia também, se surgia uma relação de confiança, assim, no momento em que a pessoa não grega se tornava uma pessoa escravizada, né? E havia até um sistema de punição. Vejam só como eram diferentes os esquemas das relações étnico-raciais, né, do decorrer da história. Se aqui não havia nenhum sistema de punição para algum senhor de engenho que batesse no seu servo, né, na sua pessoa escravizada, no qual ela se sentia que era dona, na Grécia Antiga não podia rolar. Se houvesse qualquer tipo de agressão física ou verbal de um mestre com o seu escravo, que ele era proprietário, esse mestre passava por julgamento. Então, assim, se ele não cumpriu seus afazeres, ele não podia apanhar, ele tinha que responder de outro modo, pelo seu. Vamos seguir em frente? O nosso próximo povo é o povo que corresponde à região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, por si só, já explica o nome. Mesopotâmia significa entre rios. E os rios se chamavam Tigre e Eufrates. E não tem interesse nenhum para a gente o nome desses rios. E eles ficavam onde hoje é a Ásia e um pedacinho ali da África. E muitos desses povos que pertenciam à região, eles eram principalmente formados pelos, deixa eu acompanhar no slide, os sumérios, os acádios, os hebreus, os amoritas, os caldeus e os iitas. Isso também daqui é importante para a gente? Não é.
É só para vocês entenderem, né, as formações étnicas dessa população que estava ali. E aí, na Mesopotâmia, os estrangeiros, eles eram presos e também tinham os presos de guerras, né? Os que viravam escravos. E essa escravidão, ela também era uma escravidão legalizada. Então, se antes era uma escravidão óbvia, era uma parada natural na Grécia Antiga, aqui na Mesopotâmia era uma lei, eles tinham todo um sistema de códigos. Eles haviam documentado o esquema de escravização e todas as outras leis da população que vivia na região da Mesopotâmia. O que acontecia? Escravização legalizada por meio de leis. A escravização ela era permitida para estrangeiros e prisioneiros de guerra. E se na Grécia Antiga não tinha uma distinção de tratamento com as pessoas escravizadas, aqui já tinha na Mesopotâmia. Havia uma discriminação com os escravizados. E tudo isso consistia nos códigos de Hammurabi, na lei de Hammurabi. Aqui está uma imagem para vocês, o documento original do Código de Hammurabi. Ele está lá, preservado no Museu do Louvre, e essa foto foi tirada em 2005. Então, essas relações étnico-raciais, elas eram, desse período, elas determinadas dessa forma, por meio desse conjunto de leis e por uma determinação que não foi, né, meramente popular, né? Ela foi criada em aproximadamente 1772 a.C., eu não consegui encontrar uma data precisa. E Hammurabi era ninguém mais, ninguém menos que o rei da época, e ele era rei do território de Acádio e Sumério, aproximadamente pelos anos de 1764 a.C. O meu celular começou a fazer uma pesquisa sobre o que eu falei. Eu não sei como é que conserta isso. Eu nem falei o nome dela, normalmente ela nem funciona quando eu preciso. Mas vamos continuar. E aí, o Código de Hammurabi? Ele compunha 272 códigos de lei, né? Que eles eram leis tanto para quem era de fora, tanto para quem era de dentro do território mesopotâmico. E ele seguia basicamente a lei de Talião, que era a lei do olho por olho e de dente por dente. Qual que é a nossa conclusão, então, do Código de Hammurabi? Que não era do território, né? Do rei ali, que não tinha os direitos de quem não era o território, tinham que seguir essas leis, né? Que eram leis bem específicas. E quem era o território também tinham que ler, tinham que seguir, né? Aliás. E, por exemplo, eu não vou lembrar, e nem, na verdade, eu nem li todas as 288 leis que estão presentes lá, esculpidas no Código de Hammurabi. Mas era tipo assim: se você tomou uma esposa, mas você não oficializou, não foi a vias de fato, você não consumou o seu casamento, você tem a obrigação de dever sua esposa. Essa parada olho por olho, dente por dente, ela também tá não só se você matou, você vai morrer, né? Ele tá é como se fosse uma relação kármica assim imediata. E só que essa lei do olho por olho, dente por dente, ela é importante pra gente porque a gente pode perceber ela até nos dias atuais. Se a gente estivesse no curso de direito, em que houvesse a disciplina, né, de história do direito, a gente ia ver o quão importante foi a lei de Talião, né, a lei criadas pelo rei Hammurabi, que ele vinha desenvolvendo desde quando ele era rei da Babilônia, de, de ele seria meio que uma base, né? Não estou falando que a gente segue estritamente ela, não. Vamos ver o próximo slide. Aqui está um detalhezinho para vocês lerem. Claro que está escrito em sumério, né? Mas está lá, das 282 leis. Aqui está um detalhe maior do Código de Hammurabi. Aqui é a parte que diria das costas, né? Não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas a parte das costas aqui está escrito, e na parte da frente também tem um pouco de coisa escrita. E aqui está o próprio rei de Hammurabi, ele está recebendo como é que pode falar? Uma parada que, tipo, abençoa ele como rei, e que o designa como propriedade para poder escrever essas leis. Aí o material é de monolito, esse monumento ele é o original e está preservado no Museu do Louvre,
lá em Paris, na França. E agora nós chegamos no período medieval, que corresponde entre os séculos 5 e 15 depois de Cristo. E o que a gente pode ver, né, nas nossas relações étnico-raciais da Idade Média? A gente não tem como nem usar o mapa da Europa para poder falar das relações étnico-raciais da Idade Média, né? Porque são as relações da Idade Média são as relações étnico-raciais europeias. Então a gente não tem como falar do mapa deles, tem como falar das regiões em que eles expandiram, né? Que também foi chamado de período das grandes navegações, o período da expansão marítima, em que o Fernando de Magalhães, especialmente, né, da Europa, ele realizou rotas, ele que realizou das primeiras rotas, né, da Europa às Américas, a Ásia, tá aqui. Essa linha azul é a de Fernando de Magalhães, que foi o pioneiro, né? Aí a gente tem também aqui na linha verdezinha, da relação entre a Europa e a parte norte da América, e de Cristóvão Colombo, né? E não tem Cabral aqui, porque Cabral não fez parte assim da expansão marítima no todo, né? Ele veio assim só um cara que tem estudos que hoje falam que tem só o nome dele para uma documentação, é que talvez ele nem era um líder assim de fato da expedição. É mais para a gente colocar um nome, alguém que apontou o dedo e falou terra à vista. E tem estudos ainda que dizem que essa expressão, na verdade, nunca nem foi dita. Então tá. As relações étnico-raciais europeias, elas, meu Deus, não é possível, como no meu nariz coça quando eu dou ar. E é engraçado que quando eu tô gravando lá no estúdio, meu nariz não corta desse tanto, não. É só quando eu tô em casa. Me perdoe, eu não entendo esse fenômeno, mas eu não sei o que acontece e eu preciso coçar. Vamos continuar. Onde que eu parei? As relações étnico-raciais europeias, elas podem ser compreendidas como uma relação de exploração, porque a colonização ela foi uma exploração e as relações étnico-raciais na Idade Média elas afetaram, né, de um modo que vocês já sabem. Eles se consideravam superiores, né, os bonzões, que eles estabeleceram ali uma estrutura de dominação contra os povos negros e indígenas. As relações eram violentas e foi uma violência de uma forma jamais vista. Então, foram forçadas, né, com que as pessoas abandonassem as suas vidas para virar mão de obra. Essas são as relações étnico-raciais. E se a gente for sensível o suficiente, a gente pode perceber como existe até hoje essa mesma relação nos dias atuais. As pessoas abandonam, abrem mão das suas vidas para se tornarem mão de obra nessa estrutura de dominação em que nós vivemos. Nós vamos fazer um pouco uma viagem sobre a história dos direitos. Aqui eu trouxe mais detalhado, né? No final nem usei. Ah, tá. Aqui está um mapinha da datação, né? De 476 a 1453 depois de Cristo, foi quando rolou a expansão marítima, especificamente no processo de colonização Brasil-África. Brasil estava lá sendo, até então não era Brasil, tá? Sendo colonizado pelos portugueses, trazendo pessoas africanas para cá. Então, foi um processo triplo que estava acontecendo.